também. Nós já adoramos ao Senhor com os nossos louvores. Já liberamos daqui para lá. Ele já liberou de lá para cá. Sabe, Ele já fez assim, coisas extraordinárias desde o começo dessa reunião. Aliás, desde o momento que você se prontificou a estar aqui. Não foi um convite de alguém, foi um convite do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos desse tempo, desse liberar de Deus. O liberar do Senhor sobre nós. Precisamos de toda forma compreender que Ele é aquele que estende o seu favor sobre nós. Ontem eu estava conversando e eu digo, olha, nós mulheres, nós temos outro entendimento. Nós, por detrás da nossa vida tem toda uma estrutura. Aquelas que não têm ainda responsabilidade com uma família propriamente dita, de filhos, de esposo, mas tem com pais, tem com irmãos, tem com primos. Nós temos uma estrutura por trás de nós. E nós precisamos nos manter firmes em oração, porque a palavra diz que a mulher sabe, quando diz mulher, não está falando de uma mulher que é casada, simplesmente não, da mulher na sua constituição feminina. A Bíblia diz que a sábia, ela edifica o lugar onde ela está, seja solteira, seja casada, seja compromissada. Ela é uma mulher que ela carrega em si. Ela carrega em si o dom de estar edificando. Você é uma edificadora. Mas nós só edificamos a partir do momento que nós somos edificadas. Nós precisamos ser edificadas. Nós precisamos ser reconstruídas em todas as áreas das nossas vidas, permanentemente. Quantas vezes no nosso psicológico, no nosso físico, na nossa estrutura emocional, nós precisamos ser reconstruídas. Sabe, Deus é Deus de reconstrução. E Deus nos traz a esses momentos, a esses ambientes preparados por Ele mesmo, para nos reconstruir, para nos fortalecer, para nos reanimar. Talvez você chegou aqui tão desanimada. Você chegou aqui tão fragilizada. Você chegou aqui se perguntando, meu Deus, quando que eu vou me recompor novamente? E o Senhor te diz, filha, eu sou esse que estou aqui para te pegar pela mão, para te levantar novamente, para te fortalecer, para te encaminhar, para te mostrar que eu sou contigo. E nessa noite eu quero repartir uma palavra de encorajamento ao teu coração. Repartir uma palavra que o Senhor bradou no meu coração há muitos dias, de fortalecimento. E é tempo de nós sermos fortalecidas pelo Senhor e pela força do seu poder. É tempo de realmente nós olharmos para nós e dizermos, Senhor, é o Senhor que me sustenta no meio a tudo isso. É por isso que nós colocamos hoje o chamado do nosso culto, um chamado, um destino e um propósito. Porque se nós nos perdermos no nosso chamado, se nós não soubermos o nosso destino, e se nós não caminharmos debaixo de um propósito, a vida perde sentido para nós. É por isso que nós temos visto tantas mulheres sem sentido nenhum na vida, vivendo por viver, existindo por existir, porque perderam de vista o seu chamado, já não sabem o seu destino, e já não vive uma vida de propósito. E esse tempo é um tempo que Deus tem me chamado de volta a isso, a viver o chamado dEle, a saber que eu tenho uma origem e eu tenho um destino, e saber que eu devo caminhar debaixo de um propósito, porque nós nos acostumamos com tudo. Às vezes nós olhamos assim a fisionomia de algumas pessoas e elas estão tão cabisbaixas, elas estão tão desanimadas, elas correm atrás de tantas coisas. E eu vou dizer para vocês que não é a pandemia que tem feito isso,
Porque as pessoas têm levado a vida normal, as pessoas têm trabalhado, as pessoas têm ido para banhos, as pessoas têm ido para clubes, as pessoas têm viajado, as pessoas levantam cedo, dormem tarde. Elas têm levado uma vida, uma caminhada aparentemente normal. Mas por quê? Estão tão desanimadas quando se diz concernente às coisas do Senhor. Por que o temor vem sempre, ou o medo, ou as vozes vêm atemorizando, justamente quando são coisas que dizem a respeito do Senhor? Porque existe um inimigo que quer nos paralisar. A pandemia não paralisou o nosso trabalho. A pandemia não paralisou as nossas viagens, muitas vezes, aos nossos parentes, aos nossos amigos. A pandemia não paralisou muitas vezes o nosso lazer. Mas tudo nós devemos atentar que tem um cunho espiritual. E é nesse cunho espiritual que nós somos paralisados sem vermos. Sem percebermos. Presta atenção, de todas as coisas que nós estamos levando normal, qual foi a única coisa que paralisou na nossa vida? Que realmente paralisou? Será que isso é normal? Quando nós cantamos que tem coisas que querem nos paralisar, que querem nos fazer ser cheios de temores, é justamente são essas vozes que querem nos fazer perder de vista o nosso chamado, o nosso destino e o nosso propósito. Sabe, mas Deus é um Deus de tanto amor. Deus é um Deus de uma bondade tão grande, que Ele vem com todo carinho e diz: filha, eu quero te reposicionar novamente. Eu quero te trazer para o lugar onde tudo pode acontecer, onde tudo pode realmente funcionar na tua vida. Da nossa vida com Deus depende todas as demais coisas. Do nosso posicionamento com Deus depende toda a dinâmica da humanidade. Tudo isso que não passa depende muitas vezes de um posicionamento nosso. E aqui estão mulheres que eu louvo a Deus pelo posicionamento de vocês. Como eu disse aqui no início, eu tenho certeza que muitas de vocês, como eu nesse dia, romperam os desafios, os temores, os medos. Não é porque nós não temos, nós temos sim. Não é porque nós somos fortes, porque forte é o nosso Deus, mas porque nós decidimos sermos guiados pela voz que é liberada pelo céu e não pelos nossos temores e pelos nossos medos. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Que haja um descanso no teu coração. Sabe, tem um mês que nós nos reunimos aqui no Só para Elas. Passaram-se 30 dias e nós estamos de volta aqui. Então é hora de nós descansarmos o nosso coração e ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Você trouxe a sua Bíblia? Seja no celular, seja ela impressa. Eu gostaria de repartir um texto com você que está no livro de Esther. No capítulo 5, no versículo 2. Glória a Deus pela sua família, glória a Deus por todas vocês que estão aqui. A Ju, minha vizinha, grata surpresa, Ju, ter você aqui. Nossa, minha vizinha de porta e a gente só se vendo no culto aqui. Todas vocês amadas, queridas, nossa, que alegria. É uma alegria ter vocês aqui. Esther capítulo 5, versículo 2. Diz assim, ó. Vocês encontraram? Nem posso dizer ajude sua irmã, né, que ela não pode te ajudar. É você mesmo que vai ter que encontrar. Esther capítulo 5, versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele.
estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Pai, nós te louvamos por essa palavra que foi liberada dos céus para nós. Pai, eu te louvo pela vida das minhas amadas e queridas irmãs que estão aqui, Deus, para serem ministradas por essa palavra. Jesus, assim como o Senhor já liberou essa palavra sobre o meu coração, libere sobre o coração das tuas filhinhas que estão aqui, Jesus. Assim como eu preciso ser ministrada pela tua palavra, as tuas filhinhas também precisam ser ministradas. Abraça o coração delas com essa palavra. Que elas sejam, Senhor, revigoradas com a tua palavra, Deus. Que assim como o Senhor estendeu o cetro de justiça, Deus, através do rei para Ester, que hoje nós aqui possamos ser favorecidas e alcançadas pelo teu favor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Nós conhecemos, né, a história de Ester. Esse livro que traz o nome dela própria. Nós vemos bem no começo também que Ester, antes de ela ser chamada Ester, ela tinha o nome, ela carregava consigo o nome de Radassa. Radassa significa escondida. E Ester significa aquela que brilha. Antes de Ester ser aquela que brilha, ela foi aquela que foi escondida em Deus. Muitas vezes Deus vai nos fazer notório, muitas vezes Ele vai nos chamar para brilhar o seu nome, mas não antes que nós sejamos escondidas nele. Nós sabemos do histórico, né, de Radassa. Ela carrega consigo a história da orfandade. Ela traz consigo a marca de uma paternidade que foi cortada bem cedo. A Bíblia diz que Radassa não tinha os seus pais e ela foi criada por um primo. E esse primo a criou como sua própria filha. E Radassa, por muito tempo, ela só foi aí escondida. E eu prefiro acreditar que mais do que escondida, ela foi preservada em Deus para um propósito, para um destino, para um chamado. Muitas vezes nós nos sentimos assim, escondidas, reservadas em Deus. Sabe, queridas, quando Deus quer esconder alguém, ninguém acha. Ninguém acha quando Deus quer esconder alguém. E Deus esconde as pessoas nos lugares mais improváveis. Foi assim com Moisés. Quando Deus deu uma ordem, quando Faraó deu a ordem para que todos os meninos fossem mortos, todas as crianças fossem mortas, e Deus tinha um chamado, Deus tinha um destino,
e Deus tinha um propósito na vida de Moisés, onde foi que Deus escondeu Moisés? Onde foi que Deus levou Moisés para ser guardado? Dentro da própria casa de Faraó. A filha de Faraó foi lá tomar banho, escutou o choro do menino, pegou aquele menino como sendo filho dela e levou para onde? Para dentro. A Bíblia diz que Moisés foi criado em toda a cultura. A Bíblia diz que Moisés foi criado no lugar mais improvável, no lugar aonde saiu a sentença de morte. Foi o lugar onde ele foi preservado, ele foi escondido. Sabe, muitas vezes nós estamos nos lugares mais improváveis, mas não é simplesmente lugar de se esconder, é lugar que nós somos guardados em Deus. Sabe, quando Deus quer nos encontrar também, ninguém nos esconde. Chega um momento na nossa vida que, se Deus quiser nos expor publicamente, ninguém pode nos esconder. Porque a palavra diz que ninguém pode esconder uma cidade fortificada, uma cidade edificada. Não tem como esconder. Quando você vai chegando em um lugar que você vê uma cidade no alto, não tem como esconder. Quem viaja ali pelas Minas Gerais, que conhece aquelas cidades nos montes, ninguém esconde uma cidade à noite. De longe você vê aquela cidade iluminada. Foi assim que aconteceu com a vida de Davi. Deus quis achar Davi e não teve quem escondesse Davi. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, o belemita, que a Bíblia diz que Samuel, o profeta, ele recebeu da parte de Deus uma ordem para ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul. Porque Saul se precipitou, Saul fez coisas que não era para fazer. Muitas vezes a nossa precipitação corta a bênção de Deus na nossa vida. Saul se precipitou oferecendo sacrifício. O Senhor rasgou o reino de Saul. E ainda que ele chorasse ali, a Bíblia diz que quando Samuel chegou, ele foi precipitadamente oferecer o sacrifício, e só Samuel poderia oferecer aquele sacrifício. Quando Samuel chegou, Saul chorou, se prostrou, agarrou no manto de Samuel a ponto de rasgar ali as vestes de Samuel. O Senhor falou naquele momento, assim como as vestes de Samuel são rasgadas hoje, hoje eu rasgo o teu reino, você está cortado. E o Senhor chamou Samuel para ungir um novo rei em Israel. E Samuel vai na casa de Jessé, enviado por Deus. Deus dá endereço. Deixa eu te falar, Deus não erra de endereço. Deus sabe exatamente onde você mora, onde você habita. Deus não se engana. Às vezes você diz, será se Deus tem algum... Deus sabe realmente quem eu sou. Sabe, em 7 bilhões de vozes que existem no mundo, Deus conhece a tua voz. Deus sabe quando você clama por Ele, quando você diz Pai, Abba, Pai, Ele discerne a sua voz, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Deus não se engana. Quando Pedro estava lá, naquela visão que Pedro teve, a Bíblia diz que o Senhor chegou para falar com Pedro, disse, Pedro, vai lá na rua tal, no lugar tal, lá você vai encontrar um homem assim, 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 você vai falar do meu amor para ele. Deus deu o endereço, Deus deu o nome da rua, Deus conhece quem é você e sabe onde você está. Isso é lindo demais. Porque isso nos faz ter a certeza que Deus está no controle das nossas vidas, mesmo quando nós temos a percepção humana e frágil de que nós estamos desamparados. Então, quando Samuel chega lá na casa de Jessé, e passam-se todos os filhos de Jessé na presença de Samuel, vem ali todos os filhos que tinham todas as características físicas e aparentes de ser um rei formoso. Alguém que humanamente
denotava todas as condições para representar um povo. O Senhor diz: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque o homem ele vê o exterior, mas eu vejo o que se passa aqui dentro. Queridos, Deus vê onde ninguém vê. Você está aqui, tudo que eu posso ver de você é o seu rosto, é o seu físico, mas existe um que vê pelo lado de dentro. Tem um que vê onde ninguém vê. Tem um que prescruta os nossos pensamentos, prescruta as nossas intenções. Ele sabe exatamente a intenção de cada fala nossa, de cada pensamento nosso. E por Ele saber que nós nos rendemos diante dEle, nos pedimos perdão a Ele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento tinha um rapazinho escondido lá atrás das malhadas do seu pai. Mas Deus queria mostrar Davi. E quando Deus quer mostrar alguém, é Ele quem vê e Ele que tira do lugar escondido. E o Senhor falou assim: Jessé, passaram-se todos os seus filhos? Quando Samuel faz essa pergunta, diz: não tem mais nenhum. Eles têm. Tem Davi que está lá atrás da malhada. Aí o profeta diz: ninguém senta nessa mesa até que ele chegue. Tem um lugar preparado na mesa para você, filha. Tem um lugar que o Senhor prepara, e de um lugar que Ele prepara para mim e para você, ninguém toma. O que é meu, o que é seu, está nas mãos do Senhor, e o que está nas mãos do Senhor, ninguém pode tirar das mãos dEle. Hadassah era só uma escondida, mas um dia o Senhor quis que ela fosse Esther, aquela que brilha. E o Senhor a chama para um propósito. Sabe aquela menina exilada, cativa? Mas não importava a condição. A gente não vê no livro de Esther em momento nenhum Esther questionando a Deus por conta da sua paternidade tirada. Porque não é o lugar, não é o exílio, não é o lugar, a presença física, mas era com quem ela estava. Era quem a carregava, quem a levava, quem a conduzia. E a palavra diz então aqui no livro de Esther que ela, mesmo sendo órfã, ela tinha um coração curado. Porque como que a gente sabe que a pessoa tem o coração curado? Quando a centralidade da sua vida não são as suas feridas. Quando seus olhos não estão postos naquilo que aparentemente foi gerado para lhe machucar. Nós não vemos em momento nenhum do livro de Esther a Esther se remetendo e se lamentando, apesar que eu tenho certeza que aquilo dentro dela fazia falta, o carinho de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, de não estar na sua terra, de não estar com o seu povo. Isso lhe fazia falta, mas isso não podia ser a centralidade da vida dela, porque eu acredito que uma mulher gerada em Deus, que entende que a sua vida pode ter um chamado, pode ter um destino e pode ter um propósito, ela não pode atrasar a sua vida detida naquilo que o próprio Deus já veio para sarar e para liberar ela daquilo. Nós não podemos estar perdendo muitas vezes o nosso tempo tão precioso, quando Deus já trouxe sobre nós a liberação de algo, e nós só devemos tomar posse. Órfão sim, exilada sim, mas com um coração sarado em Deus. Nós vemos isso pelo posicionamento. Sabe, queridas, isso não minimiza o que nós passamos.
Isso não minimiza muitas vezes a sua vida que está aqui e teve uma paternidade ferida, muitas vezes por palavras, não por orfandades, mas por tratos, por palavras. Mas eu quero te dizer que além de uma paternidade humana, que o Senhor também quer sarar, Ele se mostra como um Pai fiel e verdadeiro para com você. Um Pai que te alcança em todas as suas necessidades, como me alcança também. Nós precisamos procurar a cura para o nosso coração, porque Deus tem um chamado para nós, tem um destino e Deus tem um propósito para o nosso coração. Não é simplesmente estarmos aqui por viver, viver por viver, existir por existir. Sabe, a ferida, ela precisa ser sarada, precisa ser costurado algo dentro de nós. Nós não podemos passar anos e anos voltando no mesmo ciclo, estando na mesma situação. Deus tem urgência em nos sarar, sarar o nosso interior, fazer de você uma mulher curada, fazer de você uma mulher que olha para Deus e diz: Senhor, eu sei que Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amado, Tu és o meu tudo. Deus, eu sei que as lutas vêm, mas eu sei que não seria fácil, o Senhor disse, mas eu também sei que a Tua presença é fiel para comigo, que eu tenho um Deus comigo. Sabe, queridas, nós podemos nos alegrar sim, em meio a todas as situações adversas. Eu quero encorajar o teu coração a ser uma mulher feliz. Eu quero encorajar o teu coração a ser uma mulher alegre. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Viva feliz em Deus. Viva feliz no Senhor. Se eu pudesse transferir para dentro de você a satisfação que eu tenho por estar viva, eu transferiria. Mas ainda que eu transferisse isso para você, não seria suficiente. Porque a verdadeira alegria só quem pode dar é o Senhor. E Ele te dá essa alegria. Sabe, eu estou aqui com vocês e eu tenho alegria em estar com vocês. Eu tenho tanta alegria em estar com vocês, em caminhar com vocês, em ser descoberta com vocês, assim, todos os dias da minha vida. E eu gostaria tanto que você carregasse essa alegria também com você. Sabe por quê, queridas? Quando nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos pela frente, nós vivemos assim: ah não, eu sou uma mulher aqui, eu sei que Deus ainda, eu posso chegar aos meus 85 anos, né, como a gente vê a irmã Nazaré ali cheia de graça, cheia de alegria, uma pessoa que ministra na vida da gente. Sabe, mas quando você chega diante de um médico, que você chega diante da medicina, e que você é encaminhada, e alguém fala para você assim: olha, você vai para o melhor médico do país, nessa área, não existe outra área da sua vida para você ir. Qualquer lugar do mundo que você for, o diagnóstico é o mesmo. Sabe, você chega diante do médico, sabe, ele diz assim, olha, chorando, um médico olha para você chorando e diz assim: eu gostaria de não te dar essa notícia, mas se você tiver o melhor tratamento da face da terra, você tem exatamente mais 10 anos de vida. Sabe, queridos, nós não temos tempo para ficar presos nos nossos melindres. Nós não temos tempo para não vivermos o chamado de Deus, o nosso destino, o nosso propósito em Deus. Por isso que eu quero encorajar o teu coração. Eu quero encorajar o teu coração a ser uma mulher que se permita ser descoberta pelo Senhor. De não ser simplesmente radaça.
ser Esther diante do Senhor. Sabe, nós vemos aqui na palavra de Deus que nós temos um chamado. E nós vemos isso muito claro na vida de Esther. A Bíblia diz, aqui no versículo que nós lemos, capítulo 5, versículo 12, que quando Esther, ela vai na presença do rei ali, numa situação que nós não vamos descrever agora por causa do tempo, mas o seu povo estava em perigo, ela estava em perigo. E acontece algo com Esther, que aconteceu um dia conosco também. Sabe, Esther aqui é uma representatividade daquilo que um dia aconteceu conosco. Nós adentramos a presença do Rei, o Todo-Poderoso. E Ele tem o poder da vida nas suas mãos. Ele pode nos dar a vida e Ele pode nos tirar a vida. Assim como Esther corria esse risco. Mas quando ela adentra a presença do rei, a Bíblia diz, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei. Sabe, um dia nós adentramos a presença de Deus e nós alcançamos o seu favor. Dependia do rei levantar o cetro. Se o rei erguesse o cetro para a pessoa, aquela pessoa viveria. Se o rei não erguesse o cetro para a pessoa, aquela pessoa automaticamente ela seria morta, por indevidamente ter entrado na presença do rei. Eu quero te dizer que um dia nós adentramos a presença do Rei e o sangue de Jesus nos habilitou a estar na sua presença. E nós recebemos dele vida. Vida, é por isso que eu digo para você, querida, você tem todos os motivos para glorificar, adorar a Deus e ser uma mulher cheia do favor do Senhor, cheia da sua graça. Sabe, nós somos chamadas para Deus, para viver esse chamado dele. Deus tem uma história a nós. Deus escreve a nossa história. Deus escreve a nossa biografia. Deus tem um destino reservado para nós. A palavra do Senhor fala claramente a respeito disso, que nós temos um chamado. Qual é o teu chamado? Identifique o teu chamado. E quando eu falo de chamado, às vezes eu não estou te falando de você ser arrancada de onde você está, mas para você ser justamente firmado onde você está, para cumprir o chamado de Deus. Seja na sua casa, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com seus irmãos, seja com seus amigos, seja com seu trabalho. Mas identifique o chamado de Deus, porque você tem um chamado de Deus a cumprir nessa terra. Nem eu nem você somos frutos do acaso. Eu converso com tantas pessoas que por muitas vezes elas pensam que elas são frutos do acaso. Elas questionam sua existência. E tem muitas mães aqui que já viveram essa fase dos filhos na adolescência. Que muitas vezes, muitos deles questionam: por que eu existi? Eu não pedi para nascer. Lógico que é uma fase que a gente precisa ter muito tato, muita delicadeza. Mas muitas vezes na vida espiritual nós estamos carregando essa mesma identidade de adolescente, perguntando para Deus: por que eu existi? Por que eu vim existir? Por que a minha vida é dessa forma? Ei, deixa eu te falar, identifique o teu chamado, porque tem uma voz do céu que te chama. Tem uma voz do céu, e essa voz ela é inconfundível.
audível, é a voz do teu Pai que chama a tua vida para cumprir o teu chamado aqui. Você tem uma utilidade. Quando Paulo escreve lá, diz, e ele chamou uns para apóstolos, uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores, e ele vai dizendo os dons ali, e não tem uma palavra dizendo assim, e fulano de tal foi chamado para nada. Não existe isso. Cada um de nós temos um chamado. Talvez o seu chamado é até no silêncio. E o teu silêncio ministra muito no coração das pessoas. Às vezes o teu chamado é o socorro. Às vezes o teu chamado é a palavra amiga. Às vezes o teu chamado é o abraço. Às vezes o teu chamado é a palavra de encorajamento. Às vezes o teu chamado são as lágrimas onde ninguém vê, mas que a vida de tantas pessoas tem sido sustentadas pelas tuas orações. Mas você tem um chamado. Todos nós temos um chamado, e muitas vezes nós nos lamentamos a nossa pequenez, a pequenez dos nossos desafios. Às vezes nós pensamos que o chamado está numa plataforma. Não tem nada a ver com isso. O chamado ocorre justamente onde ninguém nos vê, onde só o céu é a plateia, onde só o céu te contempla. E é justamente nesse lugar que você é habilitada. É justamente onde as pessoas não te veem que você é forjada, que você é lapidada. Sabe, nos lugares onde você, muitas vezes, você tem que recompor os seus pensamentos. E dizer, Deus, eu não sou isso que eu estou pensando. Eu sou aquilo que o céu pensa ao meu respeito. É isso que eu sou. Ontem para mim foi um dia desses, um dia bem desafiador. Um dia em que eu tive que ir para a presença de Deus, dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, eu não sou isso que eu estou pensando. Eu não sou isso que eu estou querendo reagir. Eu não sou isso que eu estou querendo dizer. Se o Senhor não desistiu de mim, não sou eu que vou voltar atrás. Senhor, eu estou aqui prostrada diante de Ti, Deus. E eu sou o que o céu diz que eu sou. E não que o meu temperamento diz que eu sou, não que diz as minhas razões dizem que eu sou, não que os meus desafios querem dizer que eu sou. Eu sou aquilo que o céu liberou que eu sou. Seja isso. Seja isso no seu chamado, onde ninguém está vendo. Onde ninguém está vendo que as renúncias acontecem. Onde ninguém está vendo que muitas vezes os nãos têm que ser ditos para nós mesmos. Quando ninguém está vendo, quando só o Senhor está vendo. É que Ele vai pensar, Ele vai dizer, agora sou eu e você, filha. Como você vai reagir diante disso? Não é como nós agimos, é como nós reagimos. Porque o agir é planejado, mas o reagir é instantâneo. Nós não planejamos o nosso reagir, nós planejamos o nosso agir. Mas o nosso reagir é inesperado. E são nas nossas reações que é demonstrado quem realmente nós somos. Então, no nosso chamado, nós não podemos nos esquecer que Deus tem as nossas vidas nas palmas das suas mãos. E Ele sabe exatamente do que nós somos capazes e daquilo ainda que nós precisamos ser forjadas nele. Não precisa você caminhar além do que você alcançou, mas caminhe dentro daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Se Ele já permitiu você chegar até um nível, não permita voltar atrás no nível anterior. Não permita. Sabe, eu tenho vivido tempos que eu digo, Senhor, obrigado para o Senhor não ter desistido de mim. E muitas vezes quando eu me vejo em algumas condições, eu digo, não, eu não volto atrás. Porque se Deus já me liberou para um novo nível, eu não vou voltar àquele nível anterior.
E isso vai depender de um posicionamento nosso. Então nós temos um chamado. E nesse chamado, querida, Deus quer nos moldar, quer nos aperfeiçoar, quer nos lapidar, para nós dizermos sim a Ele. Você está disposta a dizer sim a Ele? Não tenha medo não, diga sim ao Senhor. Diga: Senhor, eu digo sim ao teu chamado. Aqui na minha casa eu digo sim ao teu chamado, no meu lar eu digo sim ao teu chamado, no meu emprego. Sabe, seja o que for que Deus esteja colocando nas tuas mãos, para fazer hoje, para fazer amanhã, para fazer daqui uma semana, para fazer daqui um ano, nunca será sem sentido. Talvez Deus está falando com você algo nesse tempo, e Ele vai permitir acontecer daqui um tempo posterior. Isso não vai perder o sentido. No tempo certo Ele vai fazer executar. Ele não tarda, Ele não adianta, Ele é exato. Ele é um Deus que vem no tempo certo. Sabe, eu gosto de encorajar a vida de outras pessoas nesse sentido. Quanto tempo você está orando por uma causa? Quanto tempo você tem buscado um milagre? Quanto tempo você tem clamado por uma salvação? Sabe, Deus sabe o que faz e no tempo que faz. Deus guardou Esté para um tempo, para um propósito. E ela foi guardada como Radassa até chegar a Esther, aquela que brilha. Talvez esse tempo é o tempo que Deus tem gerado coisas no secreto do seu coração, mas que Ele vai tornar público, evidente daqui a algum tempo. Persevere a sua vida na fidelidade com Ele. Diga: Senhor, eu vou ser fiel quando ninguém estiver vendo. Eu vou ser fiel quando nada estiver acontecendo. Eu vou ser fiel quando os meus olhos não estiverem alcançando. Eu vou ser fiel quando os meus pés muitas vezes aparentemente estão paralisados. Eu vou estar, Senhor, aqui sendo fiel aonde ninguém está me vendo, mas eu sei que os céus estão me contemplando. Seja o que for que Deus tem colocado nas tuas mãos, no teu chamado, não será em vão, não será sem sentido. Deus te chamou para fazer parte do plano dele, como chamou Esté naquele tempo. E o plano dele é perfeito. Em segundo lugar, Deus nos chama, queridos, para um destino. Minha amada, você tem um destino. Eu tenho um destino. Eu tenho um princípio, eu tenho um destino. Sabe, quando Deus escondeu Esther ali, para lançá-la no seu destino, Ele fez isso no tempo exato. Quando Deus te esconde de algumas situações, é para te lançar no tempo exato dEle. Não pensa que está demorando. Deus não adianta, Deus não atrasa, Deus não falha. É no tempo certo que Ele manifesta o seu favor. A palavra diz que Esté já fazia mais de 30 dias que não era chamada na presença de Deus, do rei. Ela já estava ali 30 dias. E ela corria o risco de adentrar a presença do rei e ser reprovada. Mas ela sabia que Deus tinha um destino, tanto para ela como para o povo dela. Deus tem um destino para você e um destino para o seu povo. E o seu povo são os seus. Deus tem um destino. E o destino dele não é em vão. Então adentre a presença dele. Porque o cetro de justiça vem sobre você. Ei, ele levanta o cetro de justiça sobre você. Minha amada minha, preciosa minha, amada minha, eu levanto o cetro de justiça sobre você. Eu levanto o cetro de justiça sobre a tua vida. E você não vai desistir. Porque eu sou com você. Amada minha,
minha noiva minha, pomba minha. Eu sou contigo. E o meu favor é estabelecido sobre ti. Oh, Jesus. Oh, nós temos um destino em Deus. Nós temos um chamado, nós temos um destino, nós temos um propósito. Oh, e o rei estende o seu cetro de justiça. Oh, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Xerelebe canta labaxê. Xerelebe canta labaxô, relebe canta labaxê, relebe canta labaxê, relebe canta labaxê. É tudo sobre ti, Jesus. É tudo sobre ti, Jesus. É tudo sobre ti, Jesus. Não é nada sobre nós. Não é nada sobre nós. É sobre ti, Jesus. É sobre ti, Jesus. É tudo sobre ti. O teu amor, o teu favor, o teu amor, o teu favor, é tudo sobre ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. Tua presença é tão real, é tão real. Tu és tão lindo, Jesus. Oh, como o Senhor chama nesse tempo. Mulheres que, assim como Esther, não ficaram presas nas suas dores, nas suas lamentações, mas entenderam o seu chamado, o seu destino. Sabe, quando nós reconhecemos o nosso destino em Deus, nós sabemos para onde nós vamos, nós não estamos perdidas. Nós não somos mulheres perdidas, nós somos mulheres encontradas por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, queridas, você já passou muitas vezes por um momento que parece que nada está dando certo. Sabe,
quando Esther ofereceu ali o primeiro banquete para o rei, ela percebeu que não era o tempo certo de ela falar nada. Muitas vezes a nossa precipitação impede tantas coisas. Quando Esther foi lá oferecer o primeiro banquete ao rei, o rei perguntou: o que é que tu queres? Pede-me e eu te darei até a metade do meu reino. Ela não foi ambiciosa, ela não foi precipitada. Às vezes esperar é a melhor escolha. Esperar muitas vezes é a melhor escolha. Perceba em Deus, se é tempo de você esperar um pouquinho mais. Como o salmista disse: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Sabe, quando nós olhamos onde Deus quer nos lançar, nós sabemos que esperar vale a pena. Quando nós percebemos onde Deus quer nos lançar, numa vida de propósito, numa vida de objetivo, nós não vivemos mais um amanhecer só por amanhecer. Nós não vivemos mais um anoitecer só por anoitecer. Nós não vivemos mais uma vida só de um trabalho, de um comer, de um vestir. Sabe, coragem não significa que não temos medo. Significa sim que nós nos recusamos a sermos aconselhadas por esses medos. Coragem não significa que não temos medo. Significa que nós nos recusamos a ser aconselhadas pelos nossos medos. A vida é mais do que isso. Nós precisamos ter o propósito. Já sabemos que temos um chamado, que temos um destino, então vamos viver com propósito. Não podemos desanimar, desistir jamais. Nossa vida tem um propósito em Deus. Esther entendeu que o valor da oração, quando chegaram para ela e falaram ali que tinha uma sentença de morte, ela foi para a oração, ela foi para o jejum, ela foi para a obediência. Ela não pediu nada a não ser estar na presença do rei. Ei, nessa noite é hora de você dizer: eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar na presença do rei, eu quero fazer calar todas as outras vozes que vêm, porque eu sei que o meu Deus tem um chamado para a minha vida, o meu Deus tem um destino para a minha vida, o meu Deus tem um propósito na minha vida, e eu me posiciono conforme aquilo que Ele libera sobre mim, e não conforme as vozes e os medos. Tinha uma voz que queria vir ali e acabar com a vida de Esther e a vida dos seus, mas existia uma voz de comando do céu, e ela preferiu obedecer a voz do comando do céu. E nessa noite eu pergunto a você: qual a voz que você quer obedecer? Qual a voz que eu quero obedecer? Esther foi para a presença de Deus, e o Senhor cumpriu o seu chamado, o seu destino e o seu propósito. E nessa noite nós nos posicionamos na presença de Deus, e sabemos que na vida de cada uma de vocês será cumprido o seu chamado, o seu destino, o seu propósito. Eu quero te convidar, mulher, a você se levantar como uma leoa e dizer: Senhor, eu luto contra todas as vozes que vêm contrária a mim, como veio na vida de Esther. E eu quero dizer que nenhuma dessas vozes vão me dominar, como não dominou Esther. E ela foi na presença do rei, e o cetro de justiça se estendeu sobre ela. Eu convido você, como uma leoa, a se levantar e dizer: Senhor, eu entro na tua presença, e eu creio
Eu creio que amada eu sou. Eu creio que nesse laço de amor, o teu chamado, o teu destino e o teu propósito se cumpra sobre mim. Aleluia! Oh, ele me canta la baixê, ele me canta la baixê. Ela baixou, ele me canta la baixê. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Esther era só uma órfã. Muitas vezes você está ouvindo isso, você não vai chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Ela não se deixou ser mensurada pelos homens. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh, Jesus. É a tua voz que define. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se forte eu me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Oh, diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se for sem ti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio Oh, Jesus. Oh, Jesus. Que a tua graça abrace nesse momento o coração da tua filhinha nessa hora. Mulheres fortalecidas pelo Senhor, arrancadas do lugar de aprisionamento, de paralisação, sem Deus entender o chamado, o destino e o propósito. Que nessa noite, Deus, mulheres sejam arrancadas de onde elas estão e levadas, Senhor, à presença do Rei. E o cetro de justiça se estenda sobre a vida delas. E o favor de Deus as alcance. Oh!
marcha de guerra. Vamos lá, Franklin. Marcha de guerra, comece a marchar onde você está. Cadê as mulheres que marcham? Marcha, levanta teu pé agora em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas agora. Resistências estão sendo quebradas. Mulheres que estavam presas, dizendo que não são amadas, que não são queridas, que não é o favor de Deus. Alguém da intercessão aqui, por gentileza, ó. Oh! Hey! Marcha de guerra, bateria, marcha de guerra, vamos lá. Oh! Cadeias quebradas, algemas abertas. Algemas abertas. Hey! Diz que eu não sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Pois eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Jesus, no que você diz sobre mim. No que você diz sobre mim. Jesus, Jesus, Jesus. Diz que eu não sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Seja abraçada pelo Senhor nessa noite. Seja abraçada por Ele.